de volta pra gente comentar a grande conquista. Eu falei pra vocês que a final já tava, olha, bem, mas bem previsível. Falei pra vocês que ia ser Fernando, Haddad, Caio e Rambo. Eu tinha dúvidas sim se o Guipa podia ir pra final, porque afinal todo mundo ali via ele como um jogador muito forte. Eu, de fato, acreditava que ele ia pra final. Se a zona de risco tivesse sido montada e o Guipa não tivesse disputado ali com o Haddad para não dividir votos, eu acho que provavelmente o Guipa teria ido para a final. E aí o Fernando teria sido eliminado. Mas a maneira como a zona de risco foi montada favoreceu o Fernando. E aí o Fernando ficou. Agora, se fosse feito de outra maneira, o Fernando teria vazado. Mas enfim, né? Todo mundo já sabe aí que essa seria a final, todo mundo já imaginava que era assim que ia acontecer. Agora, vamos ser sinceros, né? Eu acho que o Rideu bateu o recorde da temporada aí de mais rejeitado, né? A porcentagem do menino foi de 2%. Maior rejeitado. A gente tá falando de voto para ficar, viu? Voto para ficar, a gente nem tá falando aí de voto para permanecer no jogo, não. A gente tá falando de voto para eliminar, não. A gente tá falando de voto para ficar, aqueles votos ali que você vota para salvar a pessoa. O cara bateu 2%. Conseguiu ali, olha, até a Tati Pink conseguiu mais do que ele, 20%. Eu imagino que as enquetes chegaram bem perto ali do resultado real do jogo. E as enquetes ainda foram bem mais generosas com o Rideu do que o próprio resultado final, né? As enquetes estavam dando 4% para ele e ele teve 2%, né? Ele ainda perdeu 2% no resultado oficial. Mas enfim, gente, o que eu posso dizer para vocês, né? O previsível, o esperado, era isso mesmo que ia acontecer. E agora, vamos lá para a final, né? O que interessa agora pra gente é saber quem vai vencer a grande conquista. E obviamente que a gente já tem alguns primeiros dados sobre isso, né? Vamos lá mostrar para vocês como é que estão as enquetes aqui, vamos lá mostrar para vocês, né? Eu fiz essa pergunta aqui na comunidade do canal, e aí os primeiros resultados para vocês. Olha aí o que vocês mesmos me disseram. Caio vai vencer com 55%. Em segundo lugar vem o Haddad com 24%. Em terceiro lugar vem o Rambo com 11%. E em quarto lugar vem o Fernando com 10%. E sinceramente, gente, eu acredito que esse vai ser o pódio final, tá? Eu acredito que vai ser o Caio, Haddad, Rambo e Fernando. Pode ser que o Rambo e o Fernando alternem, tá? Pode ser que o Rambo venha em quarto e o Fernando venha em terceiro, embora eu ache isso bem difícil. Mas eu acho que vai ser esse o pódio final. Vai ser Caio, Haddad e o Rambo. O Fernando ali vai ficar de fora porque ele vai ficar em quarto lugar mesmo. Eu acho que vai ser isso aí. Mas enfim, tá mais do que esperado, previsível e, enfim, o que a gente imaginava que seria. E aí vamos lá dar uma olhadinha no último Votalhada aqui, né, que acabou de sair, que é o que vocês estão também querendo saber, que é o que vocês estão doidos para dar uma olhadinha aí, né? Vamos lá dar uma olhadinha para saber como é que estão esses números. Olha aí de novo para vocês, olha aí no Votalhada. Olha aí, Caio com 53,24% para vencer. Caio em segundo lugar, Haddad no segundo lugar com 26,85%. Rambo em terceiro lugar com 10,62%. E o Fernando em quarto lugar com 9,29%. Eu acho que o resultado oficial na quinta-feira não vai ser diferente desse. Acredito que vai ser dentro dessa realidade mesmo, tá? Acredito que vai ser completamente igual ao que a gente tá vendo aí. Pode até ser mesmo uma diferença aí nas porcentagens e tal. Pode ser assim que a gente veja o Caio ali com uma porcentagem maior ou menor, mas eu acredito que não vai ser tão diferente aí desse resultado aí final. Vai ser isso aí mesmo, tá? Fora isso, gente, de conteúdo mesmo, a grande conquista já não teve lá muita coisa.
Tá realmente muito parado. Quem tá assistindo agora no Play Plus tá esperando a festa começar. A Raquel anunciou que a festa vai ser com todos os ex-conquisteiros da vila, da mansão, tá? Não vai ser com o pessoal da vila. O pessoal da vila foi convidado a estar lá na final do programa. Mas, né, tem um porém nessa história toda aí, porque afinal a Record não vai bancar a viagem deles para São Paulo. Então, quem não reside em São Paulo e não pode bancar as passagens para chegar até São Paulo, não pode bancar a hospedagem, não vai ter ninguém para ajudar, não estará participando da final do programa. A Record não vai bancar. E, aliás, nem tem como, né? Porque são 100 pessoas, é muita gente para bancar. Então, eles não vão bancar. Vai quem quer, recebeu o convite, vai quem quer. Quem não puder ir, tá de boa também. Mas, enfim, né? O ano passado eu acho que foi assim também. Eu não vou dar certeza para vocês. Mas ano passado era bem menos pessoas. Se eu não me engano, ano passado era 70. Então era bem menos. Então não era tanta gente assim. Agora 100 é muito, né? Mas vamos lá comentar aí como é que foram esses últimos momentos aí de convivência. Para quem está acompanhando no Play Plus, tá? Nesse momento aí, não está acontecendo a festa ainda. Neste momento que eu estou falando com vocês, né? Vou mostrar aqui rapidinho as imagens para vocês verem como é que estão ali. Vou mostrar rapidinho esses últimos momentos aqui para vocês. Não está acontecendo a festa ainda, tá? A festa está ali sendo montada. Eles estão ali apenas conversando, só estão ali falando amenidades, relembrando a trajetória deles no jogo, tá? É só isso que está acontecendo, tá? A gente tem que tirar o som aqui, mas eu vou já mostrar para vocês como é que tá a imagem aqui, como é que tá lá o jogo. Rapidinho, gente. É porque eu preciso aqui... Quem trabalha com esse negócio de vídeo e tal, às vezes esquece que a gente tem que ficar mexendo um monte de coisinha. E aí a gente tem que apertar uns botãozinhos aqui, aperta uns botãozinhos ali. A gente tem que apertar um monte de coisa, aperta um monte de botão para fazer o negócio funcionar, aperta um monte de botão aqui para o negócio rodar e ainda assim não roda, ainda assim dá umas falhas, mas enfim, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar a imagem aqui para vocês, para mostrar aí como é que estão lá os últimos momentos deles lá dentro da Grande Conquista. Olha aí para vocês verem, né? Não tá rolando festa, não tá rolando absolutamente nada, né? Eles estão só conversando amenidades. Acredito eu que a festa vai ser lá para as 2, 3 horas da manhã, termine lá por volta das 5. As festas na Grande Conquista duram pouco tempo, tá? No máximo estourando ali 3, 4 horas, estourando, tá? Estourando, porque nas festas normais, nos sábados, em geral as festas duram ali, começam 9 horas da noite e terminam 2 horas, então é 2 horas da manhã, então é bem pouco tempo mesmo. E essas festas da madrugada aí vão ser bem curtas, elas são bem curtinhas mesmo. Então com certeza não vai durar muito tempo aí. Mas tá aí para vocês verem que não tá acontecendo nada lá na Grande Conquista. Nem tem como acontecer, né? Porque afinal ficaram 2 de cada lado ali, como eu tinha dito que ia acontecer. E aí eles também não vão entregar muita coisa, né? Também não vão mostrar muita coisa pra gente. Mas vamos lá comentar com vocês aí o que aconteceu nessas últimas 24 horas aí do programa. Depois ali da saída do Céu, o Haddad ali foi falar com pessoal que ficou ali, que apoiava o Céu, né, lá, pessoal da boa convivência. E aí ele disse que ele realmente não tem nada contra o Céu, e deixou bastante claro ali que ele realmente não, absolutamente, ele fez questão de frisar, inclusive, por isso que eu estou usando essa palavra, que ele não tem nada contra o Céu, que ele inclusive gosta do Céu, que ele não tem nada... E que, assim, o embate deles ali foi só uma coisa pontual ali, que o Céu falou na vila, e que de uma certa forma isso veio, ele trouxe esse embate da vila,
levou isso para a mansão e tal. E aí no meio da conversa ele imitou, aí ele pegou essa peça de xadrez aí e disse, tá vendo isso aqui? É você no jogo e tal. E ele disse assim que foi uma decisão dele, Haddad, de dar uma pausa nessas discussões aí com o céu e tal, que não foi ele que quis levar essa discussão adiante, que por sinal ele disse que era o céu que apontava isso, que era o céu que ficava apontando ele desse jeito, que ele não queria ficar mesmo falando sobre isso e tal. E aí ele disse assim que não tem mesmo nada contra o céu e que talvez os dois até se encontrem aqui fora, que os dois até se trombem aqui fora, se encontrem, e que até possam se dar bem aqui fora, e deixou bastante claro que não tem absolutamente nada contra o céu, desejou felicidades ao céu, e que fique tudo bem para ele aqui fora, e que os dois em algum momento vão se encontrar, e aí vai ficar tudo bem aí com eles. Enfim, foi só isso mesmo aí que ele falou, tá? E aí depois eles riram, né, das imitações, porque afinal eles também ficaram imitando aí, não só o céu, imitaram o Guipa, imitaram ali todos os outros, né? Teve um momento ali que eles estavam conversando sobre a apreensão que eles estavam ali da zona de risco, e ali ficaram com a apreensão de que o Guipa ia ficar e o Rambo ia sair, afinal, eles imaginavam que o Guipa era bem forte, porque o Guipa tinha ido para 7 zonas de risco, o cara era forte, ia e voltava, e ele ia e voltava de zonas de risco bastante difíceis, mas essa zona com o Rambo foi a que derrotou ele e tirou ele do jogo. Enfim, estavam falando dessas coisas aí. Aí depois o Haddad ali desabafou com o Fernando sobre o fato dele estar na final da Grande Conquista. Ele disse que inclusive isso era uma adrenalina que não passava. Ele disse assim que a partir do momento que a Raquel anunciou ele como o primeiro finalista da Grande Conquista 2, a adrenalina desceu nele, não queria baixar, não queria descer nada, que ele continuava com aquela adrenalina, que ele estava mas tão cheio de energia que ele não conseguia dormir, não conseguia se concentrar e tal. Ele disse que ele estava muito pilhado por causa do anúncio que a Raquel fez dele ter sido o primeiro ser anunciado como primeiro finalista da Grande Conquista. E aí depois o Fernando disse ali que ele estava muito apreensivo e preocupado com o resultado da segunda zona de risco, a última. E aí o Haddad disse assim para ele que ele também desejava, que ele também ia ver isso tudo acontecer ali, que ele também ia ver esse momento ali acontecendo com ele, que ele também ia sentir a mesma adrenalina, que ele também ia acompanhar tudo isso, que ele também ia ver tudo isso de perto. E aí que ele também ia sentir essa situação. E aí o Fernando disse que ele também estava orando para que isso acontecesse e tal. E aí ele depois disse pro Haddad celebrar a vitória dele, porque a vitória dele foi muito bonita, foi linda demais. Olha, para quem tá acompanhando no Play Plus, tá aí a festa para quem tá acompanhando ali no Play Plus, tá? Eu vou mostrar aqui as primeiras imagens aí da festa. Ainda não liberaram o pessoal da mansão, tá? Mas tá aí as primeiras imagens da festa. Ela está acontecendo ali no estúdio, tá? Montaram o cenário, chamaram aí todos os 20, tem ali 16, né? Os outros 4 ainda vão descer. Mas montaram ali no estúdio, lá no cenário deles, a festa exatamente como eles fazem na fazenda. E aí liberaram para eles irem lá para a festa. Liberaram agora para eles chegarem lá na festa, tá bom? Pra gente estar acompanhando aqui nessa cobertura, porque afinal vocês já perceberam que não tem lá muito conteúdo para mostrar para vocês aí, né? Não tem muito conteúdo que a gente possa falar. E afinal também a festa não vai ter muita coisa que a gente possa falar. Mas tá aí para vocês verem como tá acontecendo aí as coisas na Grande Conquista, como eles estão indo agora para esse momento aí de festa, como eles estão aí curtindo esse último momento de festa. Eles estão indo porque a festa é no estúdio, a festa não é no deck como eles acham que era. A festa é no estúdio, tá? Bem longe, mas bem longe mesmo aí
do deck deles. A produção, inclusive, já fechou ali, vocês perceberam ali que a porta do deck ali de atividades está fechada, então eles tinham que sair mesmo para o estúdio onde acontecem as provas. Enfim, vamos continuar ali contando para vocês o que aconteceu nessas últimas 24 horas. Aí, tá? Exatamente como eles fizeram na Fazenda. Do mesmo jeito, e assim vocês podem esperar a Fazenda 16. Do mesmo jeito também, tá? Igualzinho. Mas enfim, né? Daqui a pouco a gente volta um pouquinho mais para olhar essa festa. E aí, depois dessa conversa aí do Fernando com o Haddad, da adrenalina que eles estavam ali e tal, lá do lado de fora, o Rambo, Caio, Rideu e a Tati estavam falando ali, né? O grupo dos evoluídos. O Rambo, tão espiritualmente evoluído, como vocês sabem, estava falando mal ali do Guipa, estava falando mal do Fernando, estava falando mal dos outros ali, estava falando mal da atitude dos outros, mas especialmente do Fê. Disse o Rambo ali, que a atitude do Fê, quando voltava das zonas de risco, era uma atitude que ele achava feia, porque o Fê, no começo, primeiramente, ele era mais grato pelas coisas, ele não era tão, como se pode dizer assim, ele não usou a palavra violento, tá? Mas assim, eu esqueci qual foi a palavra que ele usou e tal, mas ele usou uma palavra ali como quem quer dizer assim, no começo ele não era tão efusivo, mas depois ele foi ficando assim mais confiante, confiante a palavra. E aí ele disse assim que no começo ele era mais humilde e tal, mas que conforme ele fosse voltando das zonas de risco, conforme ele fosse voltando ali e fosse ganhando mais força, ele ia se sentindo mais confiante, e quanto mais confiante ele fosse se sentindo, mais ele queria partir para o embate e tal. E aí ele passou a fazer ameaças a todo mundo que estava dentro ali do jogo e tal, e que esse comportamento dele ali passou a ser um comportamento mais agressivo. E aí depois o Caio e a Tati também começaram a falar mal do Fernando, disseram assim que essa era uma atitude muito reprovável ali dele e tal, que era uma atitude muito, mas muito reprovável do comportamento dele dentro do jogo e tal, que não era assim que ele era, enfim. Ficaram falando mal deles ali por horas. Esse aí é o grupo, né, dos evoluídos. E aí eles ficaram horas falando mal ali de todos e tal. Enquanto isso, o Haddad e o Fê lá dentro estavam se preparando para dormir e conversando ali. E aí o Haddad estava agradecendo ali, né? Deveria ter agradecido ao Rambo, né? Porque afinal foi isso aí. Aliás, nem ao Rambo, ele tinha que ter agradecido ao Carelli, né? Porque afinal foi o Carelli que montou esse sistema todo, foi o Carelli que fez isso aí tudo funcionar. Porque se o Carelli tivesse deixado ali ao aleatório, muito provavelmente o Haddad teria enfrentado o Fê na mesma zona de risco ali. O Rambo teria feito uma zona de risco ali com os quatro de uma só vez. Rambo versus Guipa versus Haddad versus Fê. E aí nessa zona de risco aí, muito provavelmente eu acho que o Fê ia rodar bonito, né? Graças aí ao Carelli, né? Que o Fê e o Haddad não disputaram a mesma zona de risco, né? Graças ao Carelli. E aí ele agradeceu, assim, por não ter enfrentado o Fê na mesma zona de risco. Ele disse que ia ter um piripaque se isso acontecesse e tal. E que foi muito bom cada um ter ido para uma zona de risco diferente e tal, enfim. Ele estava bem feliz com isso tudo, estava bem feliz e tal. Olha aí para quem está acompanhando a festa, o reencontro de todos eles aí. Olha o reencontro de todos eles, o reencontro ali de todo mundo no estúdio, o reencontro de todos eles ali, de todos os 20 agora, time completo, todos se reencontraram, pelo menos pela última vez até a final. Depois da final aí eles vão se reencontrar, Fernanda aí se reencontrando com o Vini Gran,
Fernando aí se reencontrando com todo mundo, Rambo aí se reencontrando com o Bruno, Caio se reencontrando com o Bruno, com a dona Geni e tal. Todos eles aí se reencontrando, todos eles aí curtindo esse último momento, né? Eu acho que essa festa aí vai durar umas 2 horas. Mas enfim, tá igualzinho a Fazenda, né? O Carelli sempre copiando a si mesmo, né? O Carelli sempre fazendo as mesmas estratégias. Até o Breno cumprimentando o Rambo, né? Mas enfim, os dois eram amigos até certo ponto do jogo, né? Os dois se davam bem até certo ponto do jogo. Tá aí pra vocês verem. E aí, continuando a nossa história aqui, né? Depois disso tudo, o Fê acordou de manhã ali, começou a agradecer ao público pelo fato dele ter continuado no jogo ali e tal. Começou a pedir ajuda de amigos e tal. E ele começou a citar ali alguns nomes famosos. Ele começou a citar ali, por exemplo, a Bianca. Não sei se ele se referia a Bianca Andrade, tá? Mas ele começou a citar a Bianca. Depois ele citou a Maíra, citou Arthur. Então, obviamente, a gente estava entendendo que ele estava falando da Maíra Cardi e do Arthur Aguiar. Disse ele: Má, você sabe o quanto você pode me ajudar. E aí, vamos, meus amigos, me ajudem. Vocês sabem o quanto isso é importante para mim e tal. Ele começou a falar assim, como se a Maíra Cardi estivesse assistindo televisão, né? Pelo que ela mesma diz ali nos stories dela, no Instagram e tal. Televisão parece que não é algo que tem na casa dela. Então ela nem sabe que tá rolando isso aí na televisão. Ela nem sabe que ele tá participando. Acho que talvez nem sabe que ele tá participando dessa competição. E aí, depois disso aí, desses pedidos aí, que provavelmente não foram atendidos, porque afinal ninguém estava assistindo, o Caio e o Haddad foram conversar ali, eles foram dizer ali que o jogo de fato já tinha acabado, não tinha mais o que fazer, não tinha mais o que brigar, já tinha tudo embora. E lembraram ali que eles eram os únicos sobreviventes da Casa Laranja que restaram no jogo. Do princípio até agora, até o final. Ele disse ali que o Laranjão, a Casa Laranja, foi a única dali dos dois que restaram de lá. A Casa Laranja foi quem mais mandou pessoas pra mansão. E a Casa Laranja foi a que mais eliminou pessoas, né? Porque afinal tinha mais gente lá. Então eles foram a única que sobrou ali, né? Caio e Haddad, os dois foram as únicas. E aí o Caio disse ali que para ele, mesmo que ele fosse eliminado hoje, ele já teria vivido todas as experiências do programa. E aí depois o Haddad falou também que ele viveu tudo que ele podia viver ali no programa, que todos eles viveram de uma certa forma. E aí lembraram que a Raquel falou que mesmo que a pessoa que seja eliminada hoje do programa, ou, na verdade, né, as pessoas que foram eliminadas hoje já viveram tudo que era possível viver dentro do programa, todo o jogo que era possível viver dentro do programa. Porque agora não tinha mais jogo, não tinha mais apontamento, não tinha mais contradição, não tinha mais nada o que fazer. E aí depois o Rideu estava ali conversando com eles e disse ali que ele já sabia que a final ia ser justamente o Caio e o Fê. E ele disse ali, ele já sabia que ele e a Tati seriam os eliminados de hoje. Disse ali que iam ficar ali os 4. Caio, Fernando, Haddad e Rambo, que os 4 iam permanecer e que ele ia torcer muito pelos 4, que os 4 iam entregar bastante lá dentro e tal, mas que ele já tinha essa certeza ali que eles 4 iam ficar e que ele ia ser eliminado hoje. Ele já tinha essa certeza ali e tal. E aí o Caio não quis meio que entrar nesse jogo de certezas do Rideu, mas o Rideu já sentia que ele ia embora. E aí depois o Fernando foi tomar um banho de piscina e o Haddad foi conversar com ele. Aí depois eles ali
falaram sobre o posicionamento. O Haddad começou a elogiar o Fernando, disse que o jogo do Fernando foi um jogo ali cheio de posicionamento. Ele disse ali que o Fernando ia voltar da zona de risco, porque o Fernando ali teve um jogo muito forte, porque ele se posicionou, se comprometeu, e o jogo dele refletiu a relação que os dois criaram lá dentro do jogo, e que isso sim era muito importante para o público, que isso sim ia fazer muita diferença, e que isso sim ia ajudá-lo a permanecer ali no programa e tal, e que ele não tivesse medo de ser eliminado, enfim. Deu todo ali esse discurso e tal. E aí depois ali o Caio, o Rideu e a Tati estavam conversando ali sobre os finalistas, estava falando ali tanto do Haddad quanto do Rambo. Ele estava dizendo ali que ele sempre confiou no potencial ali do Rambo. Eles estavam falando, inclusive, da trajetória deles próprios ali dentro. E por isso que ele acreditava que ele seria eliminado. E aí ele disse ali que o Rambo sempre manteve o mesmo caminho desde o começo do programa, que o Rambo veio seguindo a mesma linha desde o começo, que ele não mudou o estilo dele, que o estilo dele sempre foi esse e tal. E o Haddad também, de uma certa forma, manteve a mesma linha dele desde o começo até aqui. Apesar de serem linhas bastante distintas, diferentes, os dois foram bem constantes ao longo do jogo, os dois mantiveram a constância. E aí depois eles disseram assim, o Rideu disse que ele acreditava no potencial do Rambo para chegar na final, e também eles disseram ali que o Haddad também era merecedor, e foi aí que eles confessaram que eles acharam que o Guipa ia ficar no lugar do Rambo, eles acharam que o Guipa, de uma certa forma, era muito mais forte que o Rambo, porque o Guipa já tinha ido para 7 zonas de risco, já tinha voltado de muitas zonas de risco, então o cara tinha uma certa força com o público, e aí ele falou que essa era a impressão que eles tinham, que o Guipa podia ficar, mas no final o Guipa foi eliminado e o Rambo ficou. E o Guipa foi eliminado, gente, única e exclusivamente por uma razão. O Guipa dividiu votos com o Haddad, então um dos dois ia zarpar, não tem jeito, era assim que funciona. E aí depois eles começaram a relembrar ali os momentos que eles viveram na casa, as tretas que eles tiveram ali. Aí a Tati lembrou que as tretas que ela teve com a dona Geni foram as mais engraçadas do programa. Aí o Caio lembrou as tretas que ele teve com a Lisiane, com o Breno. E aí ele disse que foram as tretas assim mais difíceis e complicadas, mas ao mesmo tempo foram as melhores tretas do jogo que ele vê na opinião dele. Aí o Haddad lembrou que as tretas que ele teve com a Anne, aquela treta do samba, ele disse que para ele foi a mais engraçada. E aí depois ele falou a briga que ele teve com o Breno e tal, foi também bastante engraçado. E depois a treta que ele teve com o Caio, na opinião dele, foi a maior treta que ele viveu no programa. Mas ainda assim foi uma treta menor perto da que ele teve com o Breno e tal. Ele foi citando e relembrando os momentos que eles viveram ali. Ele já não tinha mais conteúdo, gente, já não tem mais o que falar e tal. Não tinha mais nada o que falar. E aí depois eles estavam falando ali da permanência no jogo. O Caio disse que ele já esperava a permanência do Haddad no programa. Ele disse que também imaginava que o Rambo pudesse ficar. Ele não citou diretamente que os votos poderiam ser divididos, mas enfim, ele disse ali que imaginava que o Rambo tinha mais chance de voltar e tal, mas confessou ali que pelo fato do Rambo ser de um grupo diferente e o Guipa estar em outro lugar da casa, isso poderia favorecer o Rambo, já que o Haddad estava lá posicionado do mesmo jeito do Guipa. Então, um representante de cada seria diferente, aliás, seria o necessário, e o Haddad seria um pouquinho mais forte que o Guipa. E aí eles começaram ali a conversar e tal. Ele disse que estava muito ansioso pelo desfecho da zona de risco,
que ele queria saber esse resultado e tal, enfim. Foi só isso mesmo, gente, pouco conteúdo. Vocês repararam, né, que eu tô misturando o conteúdo com a festa, porque não tem conteúdo. Tô tirando leite de pedra. E aí, por último, foi o Fernando, que estava ouvindo uma conversa do Caio falando sobre o pai dele. E aí ele disse que essa conversa mexeu com ele. E aí ele foi lá na cama do Caio, disse que precisava se desculpar com ele e tal. Ele disse que pedia perdão pro Caio pelas coisas que eles falaram, coisa que ele falou pro Caio ao longo das brigas que eles tiveram ali. Disse ele que quando ele ouviu o Caio falando do pai dele, isso mexeu com ele. E aí ele disse assim que o jogo já tinha acabado para os dois, que isso não tinha nenhum objetivo de jogo e tal, que ele precisava se desculpar, que ele precisava deixar isso bastante claro, que ele não queria levar isso pro coração, e que aqui fora, quando o Caio fosse rever essas cenas, talvez o Caio entendesse o lado dele também e tal. E aí eles terminaram ali, ele abraçou o Caio depois admitiu que ele ficou assim bastante chateado com as coisas que o Fernando disse, que ele perdoava assim, e que depois, quem sabe, com o tempo, eles pudessem conversar melhor sobre o que aconteceu ali e tal. Mas enfim, foi isso aí que aconteceu, foi o de mais relevante que aconteceu ao longo do dia. Fernando pedindo perdão pro Caio. E o Caio confessando que ele ficou realmente chateado com o Fernando por causa das coisas que ele falou no domingo, lá depois do apontamento no Rodrigo Faro, mas foi só isso mesmo. E aí o programa ao vivo de hoje, né, a última eliminação, a Raquel apareceu ali, fez ali todo o ritual que ele sempre faz, o mesmo script, né, que o Carelli faz todo o tempo. Os pedidos de votos que ela fez ali para cada um deles, né? Falou ali que o Haddad e o Rambo já eram os primeiros finalistas e que faltavam agora definir mais dois, porque afinal só poderiam comportar mais dois. Então, que os outros ali tinham que falar as suas razões do porquê o público deveria deixá-los ir para a final. E aí o Fê agradeceu o público pelos votos que ele teve ao longo de toda a temporada. E aí ele pediu pro público votar, para ele ficar ali, votar tanto, até a Raquel dizer que já tinha encerrado a votação, e que domingo agora é o aniversário dele, e que ele queria de presente a permanência dele e a ida dele para a final do programa. Aí depois o Rideu disse ali, agradeceu os votos que ele teve ali nas zonas de risco que ele foi, né? Eu acho que a única zona de risco que ele foi na vila. Na mansão eu não lembro do Rideu ter ido em zonas de risco na mansão. Vou ser sincero pra vocês, não tenho essa informação de cabeça. De cabeça eu lembro que ele só foi pra zona de risco na vila. Agora na mansão eu acho que ele não foi. E aí ele agradeceu os votos, né, as pessoas que estavam votando ali para ele ficar no jogo, e que ele estava grato porque o público permitiu ele subir para a mansão e deixar ele viver tudo que ele viveu ali no reality show e tal, enfim. Ele estava grato por isso. Aí depois foi o Caio. Aí o Caio disse que ele se jogou ali, que ele viveu tudo que ele podia viver, que estava bem perto da final, que ele queria muito ir para a final e que ele agradecia ao público por tudo que ele viveu lá dentro e tal, por ter permitido ele a ter toda essa vivência lá dentro. E aí depois foi a Tati. Aí a Tati disse que ela sonha em participar de um reality show desde os 16 anos e que foi lá dentro que ela viveu muita coisa e que ela foi lá dentro do programa, a mesma coisa que ela é aqui fora, e que ela contava com o apoio da família e o apoio do público para levá-la para a final. E aí depois, né, a Raquel voltou ali, falou com eles, fez a mesma pergunta que ela fez ontem para todos eles, para eles destacarem ali um momento da grande conquista que eles vão levar para sempre com eles aqui fora, que eles vão lembrar assim para sempre. E aí o Fernando disse que ele vai levar para sempre os momentos que ele viveu lá dentro, as relações ali que ele construiu com as pessoas ali,
e que desde o momento que ele soube que ele entraria no programa, ele honrou o programa, mas ele destacou que os momentos com o Haddad sempre foram os mais especiais. A gente sempre disse ali que ele estava assim apaixonado pelo Haddad, né? E sempre teve aquela paixão pelo Haddad, né? A gente sempre soube disso. Mas enfim, né? Ele destacou ali que o Haddad foi muito importante para ele, que o Haddad foi uma relação que ele construiu muito forte ali dentro e que ele precisou disso e tal. E aí depois foi o Rideu disse que o grande momento dele foi justamente a entrada dele na vila, ou seja, os primeiros momentos da casa, e que foi muito especial todo aquele momento da vila, e que muitas coisas que ele viveu na vila foram bastante especiais, mas o que marcou mesmo ele foi o momento que a Raquel anunciou a subida dele para a mansão, e que ele vai sair outra pessoa do programa. Bom, né, eu não conheço o Rideu antes, então eu não posso falar como ele mudou antes de entrar no programa, né? Mas enfim, a gente vai descobrir isso depois. Aí depois foi o Caio. Aí ele disse que o momento dele ali foram os momentos únicos de união, momentos de conexão com as pessoas, mas que para ele, assim, o que ele vai guardar foram os momentos com os cascas de bala dele, os duelos, as rivalidades que ele teve, e que ele estava muito realizado de ter vivido tudo isso lá na Grande Conquista e de ter realizado o sonho de ter participado de um reality show. E por último foi a Tati Pink. A Tati Pink disse que o seu maior momento foi justamente a entrada no programa lá na vila, e que as pessoas se incomodavam muito com o seu canto lá na vila, e que por causa disso ela precisava sair da Casa Azul para ela cantar lá fora. E aí ela começava a cantar, a câmera vinha para cima dela, e aí ela se sentia uma estrela e tal, e que esses momentos foram inesquecíveis, mas que ela viveu mais intensamente a vila. De fato, né, muita gente viveu muito mais intensamente a vila do que a mansão. E aí foi a hora da eliminação ali, que a Raquel começou a fazer aquele discurso, mas antes ela perguntou ali pro Haddad e pro Rambo quem eles queriam que fossem eliminados, né? Só que ela disse assim, que ela perguntou quem eles queriam que não fosse pra final. E aí o Haddad disse ali que para ele, por uma questão de jogo, por uma questão ali de posicionamento e tal, ele preferia que não fosse pra final o Rideu e a Tati, que isso era uma coisa apenas de jogo, que ele não tinha nada pessoal contra nenhum dos dois. E aí depois o Rambo disse ali que para ele era muito difícil decidir e tal, e que cada um dos participantes ali tem as suas coisas, mas que um dos participantes o decepcionou bastante. E aí ele disse que era o Fê, uma das pessoas que ele não queria que fosse para a final, e que entre os outros três era muito difícil para ele de escolher, mas ele tinha que falar um nome, a Raquel insistiu, e aí ele disse que era o Rideu e disse que era sem verdade, só porque ele precisava mesmo falar o nome. Então ele falou que era o Fê e o Rideu que não iam para a final. E aí, por fim, a Raquel começou ali todo o discurso dela. Aí a Raquel disse ali que todos nós, seres humanos, somos uma máquina de contradições, porque todos nós temos a esperança e a dúvida ao mesmo tempo nos nossos corações e nas nossas mentes, e que o nosso olhar transparece todos esses sentimentos ao mesmo tempo. E que não foi nada fácil conviver 87 dias com pessoas que eles nunca viram na vida, com pessoas assim diferentes, de todos os tipos ali. E que mesmo assim corria das veias a esperança de voltar para casa com o prêmio, a esperança ali de ganhar e de preferência ouvir a frase: você está na grande final. Mas ao longo do tempo essa experiência aí foi incrível, participar da Grande Conquista foi incrível. E aí ela anunciou ali logo, né, o nome do do terceiro finalista. E aí ela segurou um pouquinho ali e anunciou o nome do Caio. Caio foi o terceiro finalista da Grande Conquista.
Obviamente ele comemorou bastante ali, gritou, levantou, o Rambo foi abraçar ele e tal, chorou o momento ali e ficou os três, Fê, Hideo e Tati. E aí depois a Raquel anunciou a Tati Pink como a primeira eliminada da noite. Tati Pink foi eliminada com 20%, olha só. Eu não achei pouco não, eu achei que a Tati com 20,32% representou bem, viu? 20,32%. Para quem passou boa parte do jogo sem se mostrar, ela segurou e representou muito bem. 20,32% foi um resultado bem positivo para Tati Pink. Não foi ruim não, viu? Foi um resultado muito bom para ela. E aí, depois disso aí, ela saiu da mansão e tal. E aí a Raquel falou que agora estava entre o Hideo e o Fê. E aí ela segurou lá o suspense por mais algum tempo e anunciou ali que o último finalista era o Fê. E aí o Fê se levantou, não acreditou que ele estava na final e tal. E aí ele foi abraçar o Haddad, o Caio foi abraçar ali o Hideo. E aí depois a Raquel foi falar ali com o Fê, qual era a sensação dele de estar numa final, qual era a sensação de estar próximo de ganhar R$1 milhão. E aí ele falou ali que era uma sensação boa, mas ao mesmo tempo ele estava ali sentindo muita coisa, muita adrenalina de chegar nesse final e tal. Ele estava bem, mas bem mesmo acelerado. E aí o Haddad segurando ele assim como ele segurou, né? Não tem como não apaixonar desse jeito, né? Tava bem apaixonado. E aí depois ela falou com o Hideo, agradeceu a participação dele no programa, disse que ele ia ter uma caminhada linda aqui fora. E essa foi a porcentagem da eliminação do Hideo. 2,31%. Passou longe das enquetes, né? As enquetes foram muito mais generosas com o Hideo do que o resultado oficial. Hideo com 2%, a Tati ainda... E olha que a Tati, apesar de tudo, a Tati evitou ao máximo ir para uma zona de risco e ainda assim a Tati teve 20%. A Tati foi igual ao Hideo. A Tati evitou ao máximo e ainda assim teve 20%, mas o Hideo teve 2%. Diante, assim, de todo o histórico da Grande Conquista 2, o Hideo foi o candidato mais rejeitado numa zona de risco. Ou seja, se for para você somar aí, né, 2% para ficar é o equivalente a 98% para eliminar. Então, 98% do público rejeitou Hideo. Foi bem ruim pro rapaz, né? Fiquei com pena dele, eu admito. Fiquei com pena de ver que ele teve só 2% ali. Mas era esperado, né, que ele fosse eliminado. E aí ele saiu da mansão e tal. E aí depois a Raquel voltou ali. Disse que agora era diferente, porque agora, né, os 4 finalistas já estavam definidos, que agora era com eles ali, que agora o prêmio já estava mais perto e que agora eles precisavam falar com o público. Era a última oportunidade que eles tinham de conversar com o público e pedir votos. Abriu a votação final. E aí ela fez ali, pediu para que cada um deles fizesse os pedidos de voto para ficar. E aí o Fê disse que ele precisava muito ganhar a Grande Conquista, porque ele tem lutado muito aqui fora, e que estar lá no programa é a porta de um milagre, a porta de um milagre aberta para ele, e que o público viu todo o comprometimento e entrega dele nesse jogo. Ele não chegou a concluir, né, o discurso dele, porque o tempo acabou. E aí depois foi o Haddad. Aí o Haddad disse que ele viveu intensamente todo o programa, que ele se entregou todo para esse jogo e que lá dentro sempre falavam que ele sempre pensava 25 horas por dia em jogo e que ele realmente fez isso, que ele se posicionou, que ele nunca se escondeu atrás de ninguém e que esse era o sonho dele, participar de um reality show assim e tal, e que agora ele estava lá para realizar os sonhos dele e da família dele. A seguir foi o Caio, né? O Caio disse ali que ele entrou no jogo, se comprometeu, seguiu os sentimentos dele, seguiu os posicionamentos dele, se posicionou, respeitou as pessoas o máximo possível,
fez ali o jogo que ele acreditava que tinha que fazer ali, com o máximo de respeito aos outros e tal, enfim. Esse foi o discurso do Caio, ou pelo menos a linha de raciocínio dele. E por último foi o Rambo. O Rambo fez aquela mesma cara de sempre dele, né? De tentar comprar, assim, de tentar passar a ideia, assim, só com o rosto. Aí o Rambo disse que ele não tinha muito mais o que falar ali, mas que ele ia falar do sentimento, que ele queria passar o sentimento dele, que ele acreditava já ter levado uma mensagem bonita pro Brasil, uma mensagem de paz, de amor, não sei o quê, pro Brasil e tal, e que se o público acreditou e comprou isso aí, então era isso que ele acreditava mesmo. E aí depois a Raquel anunciou para eles que a votação já estava aberta, anunciou ali que eles iam ter uma festa agora, durante a madrugada, que eles iam ter uma surpresa lá no closet. Então, é assim, a Raquel falou ali que eles iam se ver na grande final e que eles aproveitassem aí os últimos momentos da grande conquista, porque afinal, apesar do jogo em si ter acabado, o programa ainda não acabou. Eles ainda estão sendo monitorados 24 horas por dia. E aí ela saiu de lá de dentro, o Fê abriu ali o closet, pegou ali o carrinho com as bebidas. E aí depois cada um pegou ali o seu figurino para festa. Aí o Haddad abriu ali o champanhe. Fizeram ali um discurso, né? Sobre eles terem chegado na final, que cada um ali era merecedor de ter chegado na final do programa, que cada um ali era merecedor de ter participado ali, de ter feito o jogo que fez, e apesar deles terem tido embates lá dentro e tal, se não fossem esses embates, talvez eles não tivessem chegado juntos ali na final, enfim. Ele foi para esse momento aí, o Fê tava assim numa felicidade, mas ao mesmo tempo, né, você olha o olhar apaixonado dele, né, pro Haddad, né, ele tá meio apaixonado pelo Haddad. E aí depois o Rambo falou ali que vença, que Deus permitiu que eles chegassem juntos na final, porque Deus tinha um plano, não sei o que, pra eles e tal. Foi a mesma coisa, mesmo discurso chato que ele sempre coloca ali e tal. Tanto que acho que o Fê tava meio coisa com esse discurso todo do Rambo. E aí o Fê meio que deu uma cortada nele e disse assim, que vença o melhor, que vença aquele que o Brasil quiser que vença e tal. E aí eles brindaram ali, pegaram champanhe, brindaram, curtiram ali esses primeiros momentos ali como finalistas. E aí foram se preparar ali para a festa. A festa tá rolando neste momento para quem tá aí curioso sobre como é que está acontecendo ali, tá? Tá rolando aí uma festa com Jeito Moleque, tá acontecendo esse show ali exclusivo para eles, tá? É uma festa, um pocket show rapidinho ali, que não vai durar muito tempo, quem sabe é uma meia hora e tal. Mas em si, a festa não vai acrescentar muita coisa. E para quem tá curioso aí nessa cena do Breno com a Lisiane, né? Hoje, quem viu o Link Podcast meio que já entendeu que os dois já estão se curtindo ali. Que os dois realmente se beijaram, né? Porque lá dentro da Grande Conquista havia essa desconfiança de que os dois estavam tendo um trelelê lá dentro. E aí ela confirmou no Link Podcast que os dois realmente se beijaram ali durante uma madrugada. Igual como a Tati Pink falou, que os dois realmente tiveram esse envolvimento ali e que eles deixaram ali para se curtir aqui fora, para eles verem o que vai dar aqui fora. Então virou Bresiane mesmo, que eles se curtiram ali e estão se curtindo. Tá aí o que vocês queriam saber. E aí o que eu acho que vai acontecer agora? Eu acho que o Caio vai vencer, gente. Eu acho assim que vai ser meio difícil, muito difícil, o Caio perder a Grande Conquista. Só se acontecer, tipo, vai ter que acontecer uma merda muito grande aí na votação, vai ter que acontecer uma merda muito grande, ou então ele vai ter que fazer uma merda muito grande lá dentro pra ele perder a Grande Conquista. Eu acho que ele não vai fazer isso. Eu acho que o Caio tá meio já cansado do jogo também. Eu acho que apesar dele estar bem disposto, dos 4 ali ele é o mais bem disposto. Depois o Haddad também tá bem disposto, mas eu acho que ele não vai fazer isso. Eu acho que ele não vai cometer nenhum deslize, nenhuma merda.
nesses últimos momentos. Então, assim, eu acho que é o Caio que leva. E em segundo lugar, eu acho que é o Haddad. Tá? Eu acho que vai ser ali o Haddad. Pode ser que o Rambo até chegue em segundo lugar, embora eu acho muito difícil, porque, querendo ou não, boa parte das pessoas que colocaram o Rambo na final são os fãs do Caio. Então, os fãs do Caio ali, o pessoal do Lucas, que ajudou também o Caio a chegar na final, eles não vão dividir votos agora. Então, eles não vão ajudar o Rambo nesse momento. Agora é cada um por si. Então, gente, quem ajudou o Rambo a chegar na final já largou a mão dele nesse momento. Tá se concentrando só no Caio agora. Quem ajudou o Fernando a chegar na final já largou a mão dele há muito tempo agora. Agora estão se concentrando só no Haddad e no Caio. Então, eu acredito que vai ficar mesmo entre os dois. Entre o Caio e o Haddad. E aí a gente vai descobrir na quinta-feira qual dos dois vai ser o mais forte. Se o Caio ou o Haddad, ou assim, se vai ficar muito parelho entre os dois. Com relação aí ao Rambo, eu acho que ele pode chegar no terceiro lugar. Eu acho que o terceiro lugar nesse pódio vai ser dele. Se vai ser ele ou não, a gente vai ter que descobrir na quinta-feira. Mas, apesar disso tudo, como eu tô dizendo pra vocês, eu acho ainda, tá? Acredito eu, que o Caio vai vencer. Acredito. Só se der muito rebote aí, só se der uma merda muito fenomenal, uma briga muito grande ali pra alterar esse quadro aí. Só se isso acontecer, porque de resto eu acho que o Caio vai vencer mesmo a grande conquista. Mas pensa no lado bom, pelo menos assim, o Caio vence e aí a gente não vai mais ter o Caio na Fazenda, a gente não vai mais ter assim o Lucas interferindo na Fazenda também, então a gente vai poder construir novas histórias. E aí, quem sabe a gente vê o Guipa ou vê o Haddad na Fazenda, né? Porque o Guipa hoje falou também lá no X, né? Conversando com os fãs. Ele disse que ele tá disposto e que aceitaria, sim, um convite se for feito para ele ir pra Fazenda. E eu acho que na Fazenda ele renderia do mesmo jeito que ele rendeu na Grande Conquista. Então eu acho que ele ia dar bom lá na Fazenda também. O Haddad também eu acho que ia render bastante na Fazenda. Mas isso aí, gente, só o Carelli é que vai decidir. E ainda faltam 2 meses para esse momento exato, inclusive, né? Porque a Fazenda vai estrear no dia 17 de setembro. Beijo para vocês, até o próximo vídeo, porque afinal só tem a festa agora e isso aí eu te conto amanhã. Beijo para vocês, tchau, tchau.